A maior mentira que te ensinaram na medicina foi essa, que você precisa saber tudo antes de agir. E eu vou te provar nos próximos minutos que isso não só é falso, como está te deixando mais pobre, mais cansado e mais preso no que você imagina. Porque fora do consultório, quem espera certeza vai ficar para trás, porque não existe garantia. E quem age sem saber de tudo, cresce. E mais para frente eu vou te mostrar exatamente como médicos comuns estão mudando isso, estão usando isso para construir renda, para construir autoridade, liberdade, sem precisar abandonar a prática clínica, né? Sem fazer outra coisa, é para ser médico mesmo, e sem deixar a ética de lado. Porque a principal coisa é que todo mundo acha que quando você está ganhando bem, você está fazendo alguma coisa errada. Fica comigo que eu vou te explicar esse conceito. Mas primeiro você vai precisar entender o problema. Então, vou explicar aqui. Você foi treinado para quê? Para acertar, para ter segurança, para evitar erro, como médico, certo? Diagnóstico errado tem consequências, condutas erradas têm consequências. Perfeito. Só que você pegou essa mentalidade e levou para a vida inteira, para outras coisas, como viver da medicina. E eu vou te contar, na Balance, na nossa mentoria, eu prego o quê? Que você consiga ver a medicina como um negócio próspero e ético. Então, eu vou te explicar por que fora da medicina, essa lógica que você está acostumado não funciona, que é a coisa de só vou agir quando eu souber o que fazer. Você não sabe qual conteúdo vai viralizar, você não sabe qual posicionamento vai funcionar para você ser visto como autoridade, ou para você vender alguma coisa, né? Que consultas você pode odiar vender, mas consultas dependem de ser vendidas, a não ser que você faça para o convênio. Mas se você faz por convênio, eu espero que você queira sair. E aí você vai precisar virar essa chave aí, né? Então você também não sabe qual serviço vai escalar. Então, que tipo de serviço, quando você oferece mais de um serviço, que tipo de serviço vai ser mais fácil de você fazer em escalada, né? E, muito menos, qual estratégia vai dar certo. Você nunca vai saber isso antes de testar. Talvez você esteja tentando ter certeza em um ambiente que não permite certeza, nem garantias. E o que acontece quando isso está diante de você? Você trava. Você faz mais curso, você assiste mais aula, você planeja mais. Mas o problema, você não executa. E aí você vê um monte de picareta ganhando dinheiro. Qual a diferença dele para você? Eu sempre falo isso nas mentorias, em muitos vídeos meus, muito conteúdo meu na newsletter, nos artigos que eu escrevo, nas palestras. Eles colocam a mão na massa. Eles entram em ação. A diferença entre o cara que faz dinheiro, mesmo sabendo menos que você, ou às vezes sendo picareta, e você, é porque ele põe a mão na massa. E enquanto isso, tem outros médicos menos preparados, só porque esses picaretas ou outros médicos que são menos preparados tecnicamente que você, eles estão mais expostos à realidade. Eles estão crescendo. Porque é assim que acontece, é assim que funciona. Você não pode achar que você é o mesmo médico de 1 ano atrás ou de 5 anos atrás. Nem a mesma pessoa. E aí entra um conceito que eu aprendi num livro muito importante na minha empresa, nos meus negócios, que é opcionalidade. O livro é um livro denso que eu volto a ler de vez em quando. Eu vou deixar ele aqui na descrição para você ler se você tiver vontade. Ele é até famoso e criou um termo a respeito disso. Mas esse ponto em específico tem uns 2 ou 3 capítulos detalhando tudo lá. É uma coisa importante de você entender. A opcionalidade, ela é simples. Você não depende de um único caminho. Você cria várias possibilidades e depois você escolhe. Agora me responde com sinceridade. Se amanhã o convênio reduz a sua tabela, você tem opção? Se você não puder operar por 3 meses, operar que eu digo não fazer cirurgias, né, mas trabalhar na operação, você tem opção? Se o seu hospital corta o seu contrato, você tem opção? Se a resposta for não, você não tem estabilidade, você tem independência. Percebe? É aí que eu quero chegar. Agora, o segundo conceito é a assimetria. Você não precisa acertar. Você precisa estruturar a sua vida para perder pouco quando errar e ganhar muito quando você acertar. É um jeito de pensar. E eu vou te explicar um pouquinho. Você testa um serviço novo e, se não vender, você perde pouco. Se você vender, você pode aumentar o seu faturamento e você pode aprender no processo. Você posta um conteúdo, se ninguém vê, você perde pouco.
Se você conseguir se conectar com essas pessoas e aquilo funcionar, você vira autoridade. Errar pequeno não é um problema. Errar pequeno é o preço para você crescer. Mas lembra, é pequeno. E eu sei que médicos têm pavor de errar, mas deixa eu te dizer, o problema não é errar grande. Eu costumo dizer para os meus mentorados que eles precisam errar rápido e diferente, cometer erros diferentes, que é como andar de bicicleta, né? O problema do erro grande é que ele quebra. E o erro pequeno, ele te ensina. Quando você tem isso no seu modelo mental, a coisa muda. E você fica tentando eliminar o erro, em vez de aprender a controlá-lo, é um outro erro. E é dos grandes esse, porque aí você vai gastar dinheiro, energia, vai se frustrar e vai acabar não conseguindo fazer o que você precisa. Então a coisa mais incômoda para mim, no caso dos médicos, né? A minha esposa, uma das mentoras na Balance é médica, né? A Renata, é que você acha que você precisa saber mais. Eu também, como empresário, nos últimos 32 anos, também tenho essas fases. Eu não estou blindado contra isso, mas saber mais marketing, saber mais estratégia, saber mais técnica, não vai mudar o seu jogo se você não colocar a mão na massa. Você já deve ter ouvido falar daquele termo de obesidade mental, né? A pessoa assiste conteúdos ou lê, assiste aula e tal, e nunca se sente preparada, porque ela só vai se sentir preparada a hora que ela botar o pé na piscina. E a verdade é que saber mais não vai te proteger da realidade, só vai te assustar, só vai te dar ansiedade, né? O conhecimento não vai substituir a exposição. Guarda isso. Você só aprende o que funciona quando você faz. Porque não dá para aprender natação lendo um livro. Você precisa entrar na piscina. E tem um erro silencioso que as pessoas às vezes não percebem, ele está meio oculto, que é você está fechando as portas cedo demais. Que é, isso não é para mim, eu não gosto do digital, eu só quero atender. É como o cantor de banda de rock, né? Ele só quer subir no palco e tocar, mas tem todo um backstage rolando por trás para acontecer aquilo. Então você pode escolher ser um funcionário de um hospital, de plantões, de concurso, ok? Ou do convênio, que parece que você é funcionário do convênio, né? Você só consegue ganhar mais se você produzir muito mais, o que é um erro, né? Então, o que eu recomendo é que você procure entender que cada não desses que você deu lá reduz a sua liberdade. Porque quando você não tem opção, você vai aceitar o que vier. E a natureza não prevê nada. Ela erra, ajusta, repete. É por isso que funciona. Para você fazer a coisa de forma natural, você precisa se expor a isso. Então eu vou simplificar para você. Crie uma possibilidade pequena, uma nova possibilidade. Testa essa possibilidade com risco controlado, sem perfeccionismo. Observa o que funciona nela e amplia. E o que não funcionar, ou você muda e testa novamente, ou você abandona aquilo e testa outra coisa. Simples, mas não é fácil. E por que isso tudo não é fácil? Porque isso exige que você abra mão da ilusão de controle. Porque você acha que você está no controle, mas não está. E aí você vai descobrir que o jogo não é sobre ser o médico mais inteligente da sala. É sobre ser o médico mais adaptável. Quem se adapta, cresce. Quem precisa de certeza, trava. E é exatamente aqui que a maioria dos médicos quebra. Porque ninguém te ensina isso na faculdade. Eles te ensinaram a diagnosticar, eles não te ensinaram a estruturar uma carreira. E é justamente isso que a gente constrói no BEX, que é o Balance Experience, um evento em que eu fundamento tudo isso em 7 pilares, que é o que a gente explica na mentoria, o que a gente ensina na mentoria, e deixa você desperto para esse tipo de situação, para que você entenda como que funciona o empreendedorismo ético na medicina e próspero. O BEX, que é a sigla para Balance Experience, ele não é um evento motivacional, não é uma palestra bonitinha, é dedo na cara. Mas eu estou ali próximo. É um petit comité. Não é conteúdo genérico. A gente vai falar sobre específicos 7 pilares que eu aplico na mentoria e que eu aprendi a fazer isso com os meus clientes e com a minha esposa como médica e sócios médicos que eu tenho durante os últimos 32 anos. É uma imersão prática, onde você vai entender como estruturar a sua carreira, como criar opcionalidade para você, como sair da dependência, seja de plantões ou de convênios, sem saltar no escuro, sem se colocar em risco. E como construir um modelo que funciona para você no mundo real e de forma individualizada para o seu negócio. Por isso é um petit comité, é um evento pequeno em São Paulo. E que, se eu fosse você,
eu visitava aí balanceexperience.com.br e reservava logo. Nesse lote que está ativo quando eu estou gravando esse vídeo, você pode pagar um ingresso e levar outro colega médico de graça. Tem até almoço incluído. Você só precisa se comprometer com aqueles 2 dias. São 2 dias inteiros, 16 horas de treinamento, onde você vai botar a mão na massa e sair de lá com um mapa para você implementar isso na sua carreira. E se você sente que está preso, depende demais, está cansado de trabalhar muito naquela sem previsibilidade, talvez o problema não seja o esforço, seja a estrutura. Já pensou nisso? O link está aqui embaixo, dá uma olhada. Se fizer sentido, você vem. Se não fizer, tudo bem. Continua assistindo os meus conteúdos e se inscreve, comenta, se aproxima. Mas continuar do jeito que está também é uma decisão sua. E normalmente é a decisão mais cara de todas, né? E aí, o que você vai fazer?